Está começando mais um Benjamin Múcio. Ah, Glauber, liga o reloginho, Glauber. Está começando mais um Benjamin Múcio. E olha, você sabe quem está com a gente sempre é a KTO. Você acessa aí kto.bet.br, tá bom? Precisa ter mais de 18 anos. E, gente, é o que eu falo faz muito tempo. Aposta não é investimento, não é renda extra. É para você se divertir com responsabilidade, precisa ter mais de 18 anos, tá bom? Então acessa lá a KTO. Ela foi uma das primeiras a estar regulamentadas. Então pode ir sem medo. KTO, tamo junto. Puxa vida, estou recebendo hoje uma mulher que eu gosto muito, que tive o prazer de trabalhar junto com Marília Ruiz. Olha, tem 20 anos para mais. 20 anos, no lance 20 anos. Que legal, e eu fico muito feliz. Primeiro, obrigado, Marília, que você veio, e fico muito feliz, cara, que eu presenciei um pouco da sua dor e do seu sofrimento, porque é verdade, não adianta falar que não. Mulher nesse meio é muito mais difícil. Muito mais. Então, primeiro, obrigado, Marília, que você está aqui. Primeiro, segundo, obrigada. Parabéns, viu? Quantos anos de carreira você vai fazer? Fiz 25 anos de carreira em dezembro. Ah, eu faço agora em agosto. É isso mesmo. 25 anos que eu entrei na Folha, de São Paulo, em dezembro. E a gente trabalhou junto no Lance. No Lance depois. Foi. No Lance trabalhamos junto. Marília, desses 25 anos você está, bodas de prata. Bodas de prata com jornalismo. Para uma mulher. Jornalismo esportivo, hein? Melhorou, piorou, é a mesma coisa. O que mudou para você? Benja, obrigada pelo convite e pela pergunta, porque durante algum tempo, acho que anestesiada, pelo que as mulheres passam, as pessoas acham que é mimimi, eu achei que eu estava acostumada, mas o ano passado para cá, de 2 anos para cá, eu acho que piorou muito. Piorou? Muito. Piorou muito. Do que era 20 anos atrás? Piorou muito. A gente saiu da perseguição analógica para a perseguição digital. Ah. E isso transforma a pressão e o que acontece, e até dá voz ou dá respaldo para o machismo que existia de forma analógica. Então agora você tem uma repórter que sofre o machismo de alguém num vestiário e tem uma horda de machistas para fazer coro àquele único episódio. Então piorou muito. Eu sempre falo, e eu acho mesmo, que eu passei da arrebentação. Que eu sempre brinco assim. Ninguém agora, ou muito pouca gente fala alguma coisa pra mim. Eu sempre tenho todo dia, quando eu dou umas retuitadas, vai lavar louça e tal. Mas eu sou mais criticada porque eu sou corintiana do que porque eu sou mulher. O que já chega a ser quase um elogio, entendeu? Ser clubista é quase um elogio nessa nossa profissão. Mas eu vejo que a repercussão do que acontece com a gente hoje é muito pior e é muito mais difícil você passar por isso, porque você faz uma crítica para um jogador, o jogador não responde para você. É o jogador e o fã-clube responde para você. Do jogador. E no caso de mulher, você nunca pisou numa bola, nunca jogou uma bola, ou cala a boca, vai lavar a louça, não tem uma pia suja. Então, acho que piorou muito e eu acho que, como eu tenho 25 anos de carreira, eu consigo conviver melhor com isso. Né? Me atinge muito menos. Você sempre teve personalidade forte pra caramba. Tenho. Eu te conheço. Essas coisas te abalam? Muito. Abalam? Muito. Eu vou te falar, teve um dia lá, eu te sigo, você sabe. Eu também entrevistei outro dia aí, que eu também gosto muito, da Janaína Xavier. Uhum. Um dia, a Janaína comentou um negócio no meu post. Pronto. Ela comentou. Cara, veio um cara, velho. Eu peguei o telefone, liguei pra ela, pedi desculpa. Falei, Janaína, você me desculpa. Bloqueei o cara. Falei, vai ser o quê? O cara não pode entrar no Instagram. Porque ela comentou um negócio de futebol. É isso. Pô, sua vaca, sua piranha. Cara, eu fiquei morrendo de vergonha, Marília. É horrível, é muito doloroso. E outro dia eu vi que você posta, né? Às vezes você recebe uma coisa pesada, você vai lá e escancara o cara, né? Então, e eu vi que você recebeu uma coisa do gênero, se eu não me engano. Posso mostrar agora que é uma coisa do gênero agora? Eu recebo todos os dias uma coisa do gênero. Esse é o problema. Isso não me atinge desse jeito. O que atinge são casos assim, específicos em que eu tive que procurar delegacia do torcedor, ou delegacia de crimes digitais, ou até delegacia de violência mesmo, que eu já sofri violência física de torcedor,
Mas o que pega é a hipocrisia do meio. Porque as mesmas pessoas que hoje são capazes de, ao microfone, usarem para falar de uma nova... E eu acho que as pessoas podem melhorar. Defender mulher, ou defender os direitos, ou equidade, etc. e tal, são as pessoas que na redação puxam o tapete. São as pessoas que na redação, quando vê uma mulher brilhar mais do que um homem, faz o comentário, tá saindo com o chefe, o que será que ela fez para conseguir isso, coisa que eu ouvi a carreira inteira. Como é que ela tem essa notícia e ninguém mais tem? Adivinha? Porque eu apurei. Os caras falam, deu para fulano. Então, isso acontece dentro da redação. Ainda hoje também? Muito. Mas muito bem, já que tá. Eu falo que eu passei da arrebentação, primeiro, porque eu respondo. Então, bateu, levou comigo. É difícil, e acontece, é óbvio que acontece, de eu não conseguir me defender ou de eu não levar isso adiante, mas em 2024 talvez tenha sido o ano mais difícil disso para mim, de perceber que o machismo enraizado dentro das redações, e não é porque é mais velho ou mais novo, é porque assim, juntos, os homens podem ser machistas, porque grupo de WhatsApp isso acontece, a gente está só falando, mas só uma brincadeirinha. Se relativiza, não é muito, né? Só que a pessoa que está sofrendo, a vítima, ela tem que desenhar que aquilo machuca, ela tem que desenhar que aquilo é uma ofensa. Então aí vira mimimi, porque aí quando você tem que fazer o papel da vítima que tem que se explicar, e não o papel da vítima que merece respeito, compaixão, apoio, aí sim vira mimimi, porque tem mais uma reclamando, tem a outra reclamando. Se tem um monte de gente reclamando, já parou para imaginar por que tem tanta gente reclamando? Ninguém faz esse pensamento. O pensamento tá reclamando. Sim, tá reclamando porque tem uma hora que ninguém aguenta mais. Assim como a gente já conseguiu no jornalismo esportivo, graças a qualquer Deus que vocês acreditem, que o discurso antirracista seja verdadeiro, e o problema do racismo é problema de branco, o machismo não. Porque machismo é problema de homem, não é problema de mulher. Quem tem que lutar para que isso não aconteça são os homens. Quem tem que levantar da mesa quando acontece uma coisa dessa numa reunião de pauta é um homem, não a mulher se sentir ofendida, ter que reclamar com o chefe do compliance que está sofrendo machismo. Mas os homens, eles se defendem. Mas será que foi tudo isso? Você tem certeza? Será que não foi só um elogio? Então é muito difícil quando você tem, sabe aquela brincadeira 1 contra 20? Você sempre está sempre ser reativo em relação a isso. Então assim, não acontece todo dia, de novo, passei da arrebentação. Eu sei que nesse caso, em relação a tantas meninas que tem hoje, não tinha ninguém antes, tantas meninas sendo jornalismo esportivo hoje, eu sei que eu sou privilegiada, porque o microfone que eu empunho, ou na TV, ou onde eu estiver, ele tem um poder. E tem um número de pessoas que sabem que eu não estou aqui porque eu quero aparecer, ou porque há 25 anos que eu faço isso. Mas acontece. Então, se eu não falar nada, talvez eu falando ajude. Então, eu passei um tempo anestesiada, achando que não precisava mais falar, ou que acho que agora não preciso mais, mas eu percebi que isso aumentou muito. E alguns episódios no Brasil, infelizes, muito tristes, deixaram isso muito evidente. Então, como as pessoas lidam com o caso do Robinho, do Daniel Alves, de todas as coisas que foram quando o Abel fez o que ele fez com a Aline Fanelli, ou quando acontece qualquer coisa com mulher, ou agora do presidente do Atlético Goianiense, você percebe que... a gente passa pano? Muito. Passa muito pano. Passa muito pano. Porque eu tenho certeza, nesse lugar que a gente está agora no estúdio, se eu me manifestar de forma racista, todo mundo levanta e sai, apesar de ser falado que ninguém pode sair. Se você fizer uma brincadeira engraçadinha, machista, que passa, ninguém vai acontecer, porque no ouvido das pessoas isso não dói. O racismo dói, ainda bem. É uma coisa gravíssima, eu não estou nem comparando, estou dizendo que machismo e misoginia mata tanto quanto o racismo. Mas não dói no ouvido das pessoas. Acha que é assim, sempre foi assim, tá brincando. Mas por quê? Mas por que você se incomoda? O homem não admite mulher falar de futebol? Homem não admite que você fale uma coisa que ele não acredita. Se você falar alguma coisa que hoje em dia, Benja, a nossa relação com quem gosta de futebol é diferente. Antes era uma coisa muito mais professoral, tinha muito menos jornalismo esportivo e havia ícones do jornalismo esportivo que era quase assim, fulano falou, foi. Até porque ninguém assistia tanto futebol, não tinha tantas evidências. Então se o Avalone no domingo falava que na véspera o Palmeiras tinha jogado mal, aquilo virava uma verdade absoluta, porque o Avalone falou que o Palmeiras jogou mal, o Galvão Bueno falou que não sei o que lá, e aquilo acontecia. Hoje as pessoas, ainda bem, têm uma opinião sobre isso.
Mas se você falar que você acha que o técnico do Palmeiras errou ontem, e o cara que está ouvindo acha que ele acertou, você é burro. As pessoas não podem ter opinião, mas uma coisa é jornalismo, outra coisa é opinião. Coisas que a gente faz. Né? Quando você transita no jornalismo esportivo, você apura, você dá notícia, a gente ganha para falar de futebol, coisa que a maioria gostaria. Posso falar, gosto desse, não gosto daquele, joga bem, joga mal. É achismo, mas algumas pessoas ganham para falar de futebol. E são coisas diferentes. Uma coisa, eu estou dando uma notícia, isso aconteceu, querendo ou não querendo, e outra coisa, o que eu acho em relação ao jogo de futebol. Mas o que eu acho é que, assim, para homem, você é clubista. Se você falar alguma coisa que o cara não gostou, acho que o Caleri não é tudo isso. Aí o São Paulo vai falar assim, porque o Benja é clubista. Se eu falar que o Caleri não é tudo isso, 95%, não, 80% vai falar, não entende nada de futebol, e 20% vai falar que eu sou clubista. Essa é a diferença. Cara, eu achei que... Eu ingenuamente achei que havia melhorado um pouco. Não melhorou, melhorou ao microfone. Melhorou institucionalmente. Melhorou na hashtag respeita as minas. Fora do ar, não melhorou. Mas não é mais que eu vou discordar de você, porque ninguém é melhor que uma mulher para falar o que sente, óbvio. Uhum. Mas às vezes você acha que também não tem o contrário. Por exemplo, tem uma árbitra aí que eu acho tecnicamente ruim, a Edna. Uhum. Um dia eu falei, gente, a Edna, na minha opinião, é muito fraca. Mas é uma opinião que você pode ter. Mas aí veio, você é machista. Eu falei, não sou machista. Eu não estou falando que ela é ruim porque ela é mulher. Porque tem muito árbitro que é ruim, que é homem. Uhum. Entendeu? Quando eu falo que o fulano, o árbitro lá, o Zezinho, é ruim, ninguém fala nada. Quando eu falo, olha, eu acho que a Edna, todo jogo que ela pita, dá uma puta confusão. Ah, você é machista. Não acho que aí é uma repercussão equivocada. Não acho que é ruim, não é isso. A Edna não podia apitar esse jogo, é machista. A Edna é ruim ou ela errou, não é machista. Percebe a diferença? Tem uma diferença. Não é árbitro para isso. A gente fala de homem. Esse juiz não é para esse jogo. Ele não está do tamanho dessa partida. Tinha que ser um juiz maior, tinha que ser maior que os jogadores. A crítica ela é diferente, mas não achar a Edna ou qualquer outra pessoa que trabalha com futebol bom ou ruim, isso não é machismo. Como é que é? Você tem 3 filhos? 3. Homens? Não, 2 meninos e uma menina. Você tem uma menina. Mas para os meninos, por exemplo, né? Como é que é ter uma mãe que é do futebol? Porque você é muito mais do futebol que o Bonfá, muito mais. É verdade. Muito mais. Bonfá é meu amigo de 100 anos. Bonfá é sempre torcedor, mas não é dele, tranquilão. Não. Você não, você vive isso aí? Eu sou 100% futebol, Eu assisto todo dia, toda hora, qualquer jogo. Então... Tipo, vem os amiguinhos do Não, tô surfando a onda, porque eles não são adolescentes ainda, então ainda é legal ter uma mãe que gosta de futebol. Daqui uns anos talvez eles tenham vergonha, né? Imagina. Mas, por enquanto, eu surfo a onda da mãe que fala de futebol, vai no estádio, conhece jogador, eles curtem. E eles nasceram comigo fazendo isso, então eu sou a mãe que existe, entendeu? Não é uma coisa diferente. Conciliar o trampo do futebol com ser mãe. Porque, deixa eu falar agora pra vocês, hein? Precisamos, Barbados, temos que ser justo. Viu, Romerinho? Você que tá crescendo aí. É diferente pra mulher, velho. Eu vejo em casa, eu tenho minha mulher, tenho meus filhos. Mulher vai lá, tem que fazer tudo, tem que cuidar. O filho é a mãe, um monte de coisa. Viu, seus barbados machistas aí? Não é, Maria? Não, eu acho que é muito diferente. Tipo, às vezes você tem uma reunião que você tem que ir na escola dos teus filhos, é a mãe que tem que ir. Pô, tem o Corinthians e Palmeiras da noite, você precisa... É difícil, não é? É difícil. É assim, eu sempre tive essa profissão. Obviamente que você vai modulando o que você fazia antes. Eu ia em todos os jogos, eu era repórter, então tinha que estar sempre 500 horas antes do jogo começar. Você vai mudando a função do que você está fazendo, você vai ganhando, né? Vai ganhando musculatura para fazer isso sim, isso não. Eu não faço mais isso, eu faço aquilo. Mas, por exemplo, desde que eles nasceram, eu trabalho todos os domingos. No domingo não tem nem o domingo da Dia das Mães com eles, eles sabem. Na minha casa, o Dia das Mães é sábado, porque domingo, eu só folgo aos sábados. Então, é uma rotina que eles já nasceram nela. Então, sim, você faz umas concessões. Às vezes eu não tô. Então, por exemplo, os domingos eu não tô, eles estão com o Paulo. Mas eu acho que eles estão acostumados. Mas é a mãe que eu posso ser. Eles têm a mãe que eu posso ser. E essa frase é legal, a mãe que eu posso ser. Todas as mães têm as suas questões. Tem mãe que sai muito cedo e não pode levar na escola. Eu posso.
Não tem jogo às 6 da manhã. Então, essa é uma coisa que eles me têm. À tarde, não tem muito jogo durante a semana, eles podem me ter. Então, tem uma coisa Você de já tempo pegou de uma qualidade. Copa do Mundo Já, e ficar longe muito tempo? já. É difícil? É difícil. Acho que hoje em dia é mais fácil. Eu lembro quando eu era mais nova, que eu nem tinha filho, que ficar longe não tinha nem essas coisas tecnológicas que dão uma... Sim, mas dá relação mãe e filho, nem tecnologia É muito dá, diferente, né? é muito diferente, Mas eles são super autônomos, eu já acho que eu sempre fui, eu acho que eu e o Paulo, a gente sempre educou eles para se virarem, e eles são pequenos, né? 11, 9, 6, não é? Que não são adultos, mas eles são crianças que se dão bem sozinhos e vão na casa dos outros e comem qualquer comida e ficam na casa de qualquer pessoa. E eles sabem que eu sou feliz trabalhando. Eu sou infeliz se eu não estiver trabalhando. Eu sou muito feliz no meu trabalho. E são caixinhas, não são vasos comunicantes, entendeu? O que eu sou feliz no meu trabalho não tem nada a ver com o que eu sou feliz na maternidade. É como amar 2 filhos, entendeu? Você ama igual, e em momentos você ama mais um do que o outro, mas o que eu tenho com eles é só deles. E o que é na minha profissão é muito do que eu sou. Se eu não trabalhar, eu não sou quem eu sou. Nem a mãe que eu sou. Mas vamos a uma pergunta mais importante de tudo. Todas, vamos. Com muito amor até o fim. Eu gosto do seu marido muito, mas... Eu também, né? mas... Mas... Né? Ele torce pro Palmeiras. E você, que ele tem saúde. Eu conheço há séculos, é corintiana pra caraca. Por exemplo, eu quando fui casar, perguntei pra minha mulher. O Corinthians, porque vai ter filho, vai dar problema. Mas ela era corintiana. Ela é corintiana. Lógico que é. E meus filhos não sei, eu achei uma resposta meio... Lógico que é. Né? Não sei o caramba. E ponto. Um pouco mesmo, mas tá bom, Minha mulher tem um gavião aqui gigante. Deixa eu falar algo pra você. Aí vem filhos. E aí que vem, entre aspas, os problemas. Isso é uma coisa que eu sou muito contra o que você fala sempre, que tem que torcer pro time do pai. Já até briguei com você na internet uma vez, lembra? Você brigou. Ela é grossinha, sabe? Sou grossinha. Ela quando quer ser grossinha, tem que torcer viu? pro time do pai. Eu falei, por quê? Ela é grossinha, viu? Briguei. Viu, não, e é engraçado porque as pessoas acham que brigou, e isso acontece muito, né? Com pessoas que têm alguma visibilidade no futebol. Aí eu dou uma respostinha pro cara, fica, e agora? Olha o que o Ben já falou. A Marília jantou ele, chupa trouxa. Mas eu jantei, que a minha resposta foi excelente. Mas aí vem filho, né? Quando meus filhos nasceram, era o Parque São Jorge na maternidade, macacãozinho, coisa na porta e tal. Teve essa discussão antes de vocês terem filho? Olha, quando a gente tiver filho, como vai ser? Fala a verdade. Não, teve uma conversa quando eu estava grávida do primeiro. Para começar, isso que você fez na maternidade, eu fiz na minha barriga. Você tem o Parque São Jorge na maternidade, eu tenho o Parque São Jorge na placenta. Então não havia a menor possibilidade de ser outra coisa. Né? Era arrogantezinha, não tinha. É muito antes disso aí. Quando você tá grávida, você não pode nem tomar um remédio para dor de cabeça que passa pela placenta. Vocês acham que o ódio não passa? Não passa aspirina e não passa o ódio. Marina. Não é? Marina Lutz, meu. Eu tenho menor... Mas quando eu engravidei do meu mais velho, do Frederico, aí o Paulo... Aí que tá vendo? Nada como ser uma comunicóloga e trabalhar com comunicação. O outro é um humorista, né? Errou. Ele virou pra mim e fez assim. A família do Paulo é palmeirense, mas não como a minha, corintiana. Apesar da minha mãe ser São Paulina, mas os meus irmãos são muito corintianos e tal. Meu sobrinho chama Basílio. Meu sobrinho chama Basílio. Seu sobrinho chama Basílio. O Paulo virou pra mim no glorioso ano de 2012, quando tudo aconteceu e o Palmeiras foi rebaixado, e eu tava grávida, né, na final do Mundial, ele fez assim, do Frederico, eu tenho preferência. Olha que palavra péssima. Mas ele falou sério ou era zoeira? Não, na conversa, esse aqui, que você tá grávida, eu vou ter a preferência de torcer pro meu time. O próximo, que a gente queria ter 2 filhos, não sabia se teria ou não, mas queríamos ter 2 filhos, o próximo é seu. Portanto, eu já tinha... Mas ele falou brincando ou era sério? Era uma conversa. Mas em tom sério? Era um tom de relacionamento, não uma piada. Eu tenho preferência no Frederico, tá bom? Porque senão eu sei que você vai conseguir fazer ele ser corintiano, porque vocês são mais corintianos, porque meu irmão, porque meu sobrinho era aquele, né? Falei, tá bom, preferência é uma palavra péssima, entendeu? Porque assim, não é assim, esse vai ser palmeirense. Eu falei, tá bom. E assim, a minha pedagogia não é a do Paulo. A minha é muito melhor. A mãe é muito melhor nisso. Porque o que o Paulo queria é que ele fosse palmeirense. Tipo, põe a camisa do Palmeiras, torce pro Palmeiras. Eu não levei no estádio, ensinei a fazer poropopó, apresentei jogador. Acabou a preferência. Tem que ser radical.
Não, mas o Paulo fez isso, levou no estádio. A gente levou os meus filhos vão em estádio, não em torcida única, que eu acho uma coisa bizarra. Então eles vão com o Paulo no estádio, foram antes, e acho muito saudável. Acho que essa geração vai ser uma geração mais intolerante do que a gente está vivendo agora, porque eles nunca foram no estádio, escutaram aquele barulho horrível, quando você estava no Morumbi, da cordinha, que a outra torcida comemorar, você escutava longe, o silêncio do seu lado. Isso forja caráter. E eles nunca viram isso, só lá em casa. Isso forja caráter. Isso era maravilhoso. Era maravilhoso. Quando a gente comemorava, quando a PM puxava mais um gol. 8-4. Mais um gol. Então, isso era maravilhoso. Então, o Fred virou corintiano. De uma forma muito fácil, assim. E o Paulo falou assim, não, é porque é por sua causa, porque você é mãe. Eu não acho. Acho que eu fui muito mais legal na coisa. Ensinar a ser corintiano. Mas ser corintiano é mais legal, né? Não tem a ver só com futebol. Tem a ver com uma coisa de... Viu, Romerinho? Né? O Corinthians é uma força de expressão, diria o gênio Sócrates. E aí, o Teodoro, que, segundo a frase dele, que eu deixei bem gravada, o segundo é seu, aí não tinha nem discussão. Não, o primeiro eu tenho preferência, o segundo é seu, é meu. Mas eu não precisei, porque o Teco torce pro Corinthians por conta do Fred. Acho que eu tenho influência, acho que eu tenho. Claro que eu acho. Mas se é tudo que o irmão faz, ele faz. E a pequena, mesma coisa. Foi na... Mas rola umas treta em casa? Vocês zoam muito o Bofal? Não rola treta, não. Às vezes, assim, normalmente roubam muito pro Palmeiras. Aí eu fico muito brava. E, eventualmente, tem uma discussão. Comprou o juiz. Mas, não, brigar nunca teve. Ô Marília, você é de uma família tudo de homem? Tudo homem. Eu sou a única mulher e eu sou a única neta. E quando você resolveu ser jornalista esportiva dentro da sua família, falaram, você é louca ou não? Ou te apoiaram? Você é louca e não me apoiaram. Não te apoiaram? Não é que não me apoiaram, não é não vá fazer, vai ir de casa, vou te deserdar. Mas, como todo mundo que está aqui, eu fui criada numa família machista. Meu pai é machista, minha mãe era machista, meus irmãos machistas, porque foi assim que a gente foi criado. Mulher não pode, mas vai no estádio, você vai entrar no vestiário, essas coisas que era para trabalhar. Então, eu acho que não é que eles não apoiaram, mas eles acharam que não ia durar. Sabe? Que era só porque eu gosto de futebol e era uma coisa... Porque eu sou formada em relações internacionais, depois eu fiz direito. Então, assim, era uma coisa que, assim, vai lá, sei lá, sabe, o sonho de uma noite de verão, um amor de verão. Eles acharam que não ia durar, porque é muito difícil mesmo. E no começo é mais difícil ainda. E eu acho que eles acharam que não ia durar, mas também tem uma coisa que você falou da minha personalidade, sabe? Eles sabiam que eu ia fazer o que eu queria. Não tinha muito. Você não é fácil, né? Eu ia fazer o que eu queria. Você não é fácil, você tem uma personalidade forte pra caramba, né? E meu irmão mais velho é. Então, assim, a gente tem 1 ano só de diferença, eu e o Vitor. Quando eu comecei a ser jornalista esportiva, ele trabalhava na Jovem Pan, acho, ou no Lance. Então, tinha uma coisa de... seu irmão vai estar lá, ou pelo menos eventualmente no mesmo ambiente. Mas... E aí depois, assim... Mas, ô Marília... Eles nunca tiveram muito controle sobre o que eu ia fazer, pra falar a verdade. Hoje não, mas em outras épocas, você ia em estádio, você ia cobrir treino, Copa, blá, blá. Jogador, dirigente, os caras chavecavam? Pouco. Mas chavecava ou não? Sim, mas pouco. É muito menos do que as pessoas imaginavam. Porque, bem, eu sempre falei essa história. Quando eu comecei na Folha, eu era da Folha de São Paulo. Foi o meu primeiro emprego. Então, quando eu cheguei a primeira vez para fazer um treino do Corinthians, que eu entrei na Folha, e sou muito grata ao Melk, que era o editor de esportes da Folha, que ele falou, você vai fazer Corinthians? E não porque é o Corinthians, mas você vai fazer Corinthians? Porque se você fizer Corinthians, você vai fazer qualquer coisa. Nessa coisa de, tipo, sabe, teste de fogo, se aguentar fazer isso aí, vai aguentar ir no estádio, pressão de furo de reportagem, coisa que era muito diferente. E a primeira vez que eu cheguei no treino do Corinthians no Parque São Jorge, primeiro, eu dominava o espaço. Eu frequento o Parque São Jorge desde que eu sou criança. Então não é tipo, ai meu Deus, o que é o Bar da Torre? Eu dominava o espaço, então eu estava segura de onde eu estava pisando. Você é do Tatuapé? Não, mas meu avô morava lá e a minha mãe, a gente ia todo final de semana para lá. Eu sei no Arque, eu morava na Vila Mariana, sempre perto do Arque, diocesano. E aí, eu ia direto lá na... Oliarque. Nas festas juninas. Festas juninas. E aí, outra coisa. Primeira vez que eu fiz uma pergunta numa coletiva, que era muito diferente de hoje, era assim, primeiro coletiva de televisão, depois de rádio, e por último jornal, então tinha lá, um do Estadão, um da Folha, um do JT, um do Lance, um da Gazeta Esportiva, Diário homens. Popular. Diário Popular, só homens. Mas aí, assim, você falava assim, Marília Folha de São Paulo. Então, o meu sobrenome era muito importante, era Folha de São Paulo. Então, essa coisa de chavecar, eu vou mexer com a mulher da Folha de São Paulo, né? Vai dar ruim. Então, eu acho que eu primeiro, de fato, eu não sou uma pessoa que fica...
não era meu objetivo. Porra, isso é muito diferente disso. E eu não estava lá para isso. E não tem nada contra quem esteve ou está por causa disso, mas não era a minha pegada. A minha pegada estava lá porque eu gostava do Corinthians. E acho que muito facilmente as pessoas perceberam isso. E naquela época, os núcleos duros de quem era setorista eram as mesmas pessoas todos os dias. Os caras vinham a gente de manhã, no treino da manhã, no treino da tarde, viajava com o time porque o jogo não passava em todas as TVs. Então tinha, mas era muito pouco. Só muito desavisado para achar que... Entendeu? Porque eu estava em todos os treinos. Eles sabiam que no dia seguinte eu ia escrever. Você ainda pegou uma época... Mudou bem hoje... às vezes tem que fazer entrevista em vestiário. Sim, e tal. peguei. Isso peguei o finalzinho disso. Isso, você pegou o finalzinho. Isso era constrangedor? Era constrangedor e acontecia em poucos lugares. Por exemplo, é que a gente fazia muito jogo no interior, Presidente Prudente, ou ia fazer Copa do Brasil fora, e acontecia. Então, tinha várias coisas que me ajudavam. Primeiro, os caras estavam viajando comigo sempre. Primeiro, tinha meu irmão também. Então, às vezes, meu irmão estava na mesma cobertura, ele era setorista do Corinthians. Então, às vezes, estava meu irmão. Mas tinha uma camaradagem dos setoristas de fazer pergunta e não existia uma coisa que hoje existe, que é a internet, que é essa urgência da publicação imediata. Então eu conseguia, eu não vou entrar aí, pega para mim uma aspa, não sei o quê, não precisava, na hora fulano falou, precisa ter uma foto, uma imagem. O jornalismo era muito mais elaborado, você pegava 8 aspas no vestiário, usava uma. Hoje é quase uma transcrição, respirou fundo, escreve, põe no Twitter, faz uma foto, faz uma chamada. Era diferente o que você fazia, você apurava muito mais e muita coisa não ia para o coisa. Então eu entrei em vestiário, tive que entrar em final de campeonato em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente, tive. Na Corinthians e Botafogo de 2001, primeiro jogo, tive que entrar no vestiário e naquele dia ainda era um vestiário que não tinha uma sala de imprensa no jogo de ida. No jogo de volta. E para você, nesses 25 anos, né? Porque a gente é de uma geração que pegou ainda umas coisas bem tradicionais, pegamos uma transição e estamos vivendo esse momento hoje que é muito louco. Tudo rápido, tudo... Né, uma loucura, não dá para respirar. Para você, em termos de jornalismo esportivo, de futebol, melhorou? Tá mais legal o futebol para você? Tá menos legal? O que para você tá mais legal, o menos legal? O que você tem saudade? O que para você hoje... não, isso aqui é muito melhor pra gente. Eu tenho saudade de jornal, muita saudade de jornal. Acho que jornal é outro tipo de coisa. O jornal perdeu a oportunidade de virar outra coisa. E é no Brasil, outros países que gostam tanto de futebol como nós, mantêm jornal. Eles estão em 2025 também. E eles leem jornal. Acho que o jornal poderia ter virado uma coisa muito importante para quem gosta de jornal. Tenho saudade de revista que faz matéria especial, entrevistas. Eu cresci lendo Placar, Gazeta Esportiva, esperando para ver as fichinhas dos jogos. Então eu tenho saudade do jornal. Não precisava ser no papel, mas acho que a figura do jornal, como uma pessoa que tem tempo para apurar, e não exatamente o cara falou, corta a aspa e põe no ar, sendo relevante ou não. Às vezes a gente dá relevância para coisas que não foram relevantes e perde algumas coisas importantes no meio de tanta aspas. Às vezes uma coisa que o cara falou que era importante ficou ali meio sem destaque. Eu não acho que ficou melhor ou pior, Benja. O que a gente pode fazer agora é escolher o que consome, né? Eu não consumo a maioria das coisas dessa geração Z, porque não é o jeito que eu gosto de futebol. Mas sei que é uma coisa inexorável. Tem coisa que tem gente que gosta, e ficar assistindo o jogo vendo na mesma hora estatística de jogo. Eu acho insuportável. Mas faço isso. Mas eu não gosto. Nem gosto de reproduzir esse tipo de futebol. Então, quando estou fazendo transmissão na Paramount, por exemplo, eu deixo ligado lá um site com... posse de bola, não sei o que, mas acho isso chatíssimo. Mas essa sou eu. Eu sei que tem um público que foi... Chato? Pois não, mas é chato. Mas tem um público... muito chato. É muito chato, mas tem um público que consome esse tipo de jornalismo. Então, assim, ok, acho que aumentou. E acho, de verdade, o que eu acho ruim, isso eu acho ruim, mas essa é a minha opinião, né? Pode ser da maioria, pode ser que não seja, e a gente está num país muito difícil a gente dar sim ou não, é bom ou ruim, né? Não tem o meio do caminho. É que há uma confusão sobre quem está fazendo jornalismo e quem está produzindo conteúdo. São coisas diferentes. Então, se eu estou produzindo uma matéria, não é porque eu quero, porque eu acho, porque eu vi, porque vai dar engajamento. Jornalista é uma coisa, a produção de conteúdo é outra. E tá tudo bem, eu acho que tem que ter espaço para esse tipo de coisa. Eu não sou contra a influência, não é nada disso. Agora, tem uma diferença entre você estar lá fazendo uma matéria, explicando, apurando e publicando, do que alguém que
vai lá e faz assim, e aí, Benja, o que você achou do Palmeiras? Ele pode fazer essa pergunta, mas não é jornalismo. E aí as pessoas, né, com essa coisa de seguidor, é uma coisa meio messiânica, eu me incomodo um pouco. Realmente me incomoda. Eu vou te falar, entrevistado é você, né? O Glauber não gosta que eu dê minha opinião. Ele, fala, Ele não gosta? Não, ele fala... Então dá, vamos ver se ele fica bravo. É convidado que tem que falar, não é Que time você. torce? Ele é corintiano. Então não deixa ele bravo. Não, mas ele é meio chucro, assim. Ô, Marília... Ele é meio chucro, tô acostumado. Eu vou te falar um negócio que eu sinto saudade. É. A relação que a gente tinha com os jogadores. Ah, tá bom. Essa é uma outra coisa. Entendeu? Então, pô, você ia no treino, Isso. você trocava ideia, você sabia o que estava acontecendo. Às vezes você não descia o pau no cara, porque você fala, pô, meu, o cara tá lá separando a mulher, tô sabendo, o cara tá doente. Não, mas agora não tem como saber, né? Então você mete então, o pau. aí você fala, pô, você não vai descer o pau? Não, não vou, pô, o cara, eu sei que o cara tá passando problema. Hoje a gente não sabe nada, hoje a gente não tem relação com ninguém, hoje você tem que falar com 500 mil assessores de imprensa. O cara quer perguntar para você o que você vai perguntar. Eu falo, não sei o que eu vou perguntar. Entendeu? E aí, às vezes a gente desce o pau num cara injusto, porque realmente o cara tá passando um puta perreio lá, mas eu não sei. Como é que eu vou saber? Para mim, eu tô vendo o cara dentro do campo. Isso é um negócio que eu sinto muita falta. E outra que não é relativo ao futebol, é relativo à vida no geral, que as pessoas não leem mais, né? Exato. Então... hoje dá até arrepio, clickbait. É isso. Entendeu? Então o cara põe uma manchete, um título que às vezes não tem nada a ver, cara. Nada a ver. É isso. O cara tira uma vírgula, não a é nem frase... interpretação, as pessoas nem leem. E as pessoas não leem embaixo. E às vezes o cara também que está escrevendo, pelo amor de Deus, o cara também põe um título que a matéria não tem nada a ver. Então, eu ainda sou da época que o título nem era a gente que dava. Então, às vezes, a gente tinha muita confusão com o jogador. Eu tive uma história que eu sempre conto do Luxemburgo, que é hilária. Nesse caso, foi uma das poucas vezes que eu pus um título na matéria e ele quis brigar comigo por causa do título e o título era meu. Mas na maioria das vezes você mandava a matéria pela linha de telefone, que não era internet. Eu sou amigo do Luxa pra caramba. Eu também. Uma vez ele quebrou um pau comigo por causa de um título da minha coluna no lance. Lê o resto. Enfiou o dedo na minha cara, então. Falou um monte pra mim. Eu sempre conto, depois eu vou contar porque a história é boa. E aí as pessoas brigavam, a gente mandava... Qual foi o título que você fez pra ele? Não, eu coloquei Luxa, Corinthians é goleado, vírgula, portanto uma outra oração, e Luxemburgo é ovacionado, porque não cabia um mas no título. O meu foi por um mas, cara, você acredita? Mas eram duas orações diferentes, uma coisa é o Corinthians ter sido goleado, outra coisa é ele ter sido aplaudido. Mas era uma época pós... CPI, e eu trabalhava na Folha, ele odiava a Folha, eu era assessor do Corinthians, ele estava depois de sair da seleção, veio para o Corinthians em 2001, foi até campeão paulista e tal, e depois foi um campeonato brasileiro muito ruim. Naquela época, a torcida metia o pau no time, vaiava todo mundo e só gritava o nome do Luxemburgo. E eu descobri que ele tinha dado dinheiro para Gaviões no Carnaval. Então, teve um jogo Corinthians e Guarani no Pacaembu, foi 3-0 para o Guarani, então eu já tava puta da vida que tinha perdido o jogo. Aí um sábado à tarde, ia ser o carnaval na outra semana e tal. E eu, Gaviões, Luxemburgo. Falei, como assim? Aí fui lá falar com os caras da Gaviões. Luxemburgo ajuda nós e tal, os Corinthians e tal. Tá bom. Aí fiz a matéria. Corinthians é goleado, Luxemburgo é ovacionado. E escrevi na matéria. O Corinthians perdeu ontem no Pacaembu por 3-0 no Guarani. Na Folha no lance? Não, na Folha. Os jogadores foram... A torcida quis invadir o vestiário, mas o técnico Luxemburgo, no texto, porque aí cabia, mas o técnico Luxemburgo foi aplaudido e tal. E a submatéria, que é aquelas que quem lê o jornal, a matéria menor Luxemburgo patrocina escola de samba. Aí, com a relação de Luxemburgo com a torcida segue na balada por enquanto, porque... Não. Apesar disso, o técnico Luxemburgo já tinha falado que ele ia sair no Salgueiro, ele não ia sair na Gaviões. Apesar disso, ele vai sair no Salgueiro. No dia seguinte, aliás, foi num domingo, porque no dia seguinte, segunda-feira de manhã, tinha treino no Parque São Jorge. Cheguei lá às 9 da manhã. Nem passei na Folha. Aí, assim, eu cheguei no Parque São Jorge, ele atravessou o campo. Tava eu e os 10, mas ele atravessou o campo. Acho que, como lateral esquerdo, ele nunca deu um pique daquele, mas aquele dia ele deu. Ele veio. Você é louca! Nunca na minha vida eu fui ovacionado. Não tem problema nenhum. Nunca na minha vida eu fui ovacionado. E o Luciano e o Jefferson, que eram os assessores, atrás dele assim,
Tipo, porque ele nem perguntou pra assessora, ele só ficou bravo e veio. E ele brigava. É porque vocês da Folha de São Paulo, vocês não sei o que lá. Mas só como é que é a frase mesmo? Nunca na minha vida foi. Aí, o Luciano, o Jefferson no ouvido dele, explicou: o ovacionado é aplaudido, não sei o que e tal. Aí ele, tipo. Sabe aquele jeito? Tipo, começou a dar um tique, né? Aí ele falou assim: não, desculpa. Falei: o quê? Não, me confundiu. Eu falei: não, você não se confundiu. Você não sabe. Você foi ignorante e nervosinho. Você falou assim com ele? Era pessoal, não era no microfone, tava os caras. Mas mesmo assim, você falou assim? Falei, pergunta pra ele. Da próxima vez, ou você pergunta pro assessor, você não dá esse chilique, sabe por quê? Eu não sei se a gente vai dar na Folha de São Paulo, mas todo mundo tá vendo, né? Se fosse hoje em dia, ia ter, tipo, microfone, ia ter foto, ia ter meme. Aí eu fui embora, cheguei na Folha. Claro que a gente não deu na Folha. Imagina, ou era outra pegada a Folha, né? Talvez no lance tivesse saído, mas na Folha não saiu. Então, no dia seguinte, tinha treino de novo, quando ia viajar pra jogar com, sei lá, Botafogo de Ribeirão Preto. Então, quando eu treinava terça à tarde, eu ia viajar. Passei na papelaria, na livraria, comprei um Aurélio de bolso. Sabe aquele pequenininho de escola? Ah, você não fez Fiz, isso. pergunta pra ele. Caramba, Marília. Fiz. Isso é ruim, meu. Aí eu peguei, não, para evitar problemas maiores. Aí, no dia, acabou o treino, coletiva TV, coletiva de rádio, coletiva de jornal. Acabou coletiva, eu falei, trouxe aqui, sabe? Porque às vezes, pode ser que eu use uma palavra que você não sabe, você procura primeiro. Vamos evitar. Mas eu sou super amiga dele hoje em dia, ele conta essa história Meu, e fala. ele falou o quê pra você? Deu risada, porque aí ele sabia que eu, entendeu? Eu não cheguei no dia seguinte, fiquei falando, tô contando isso 25 anos depois. Mas ele ficou 24 anos depois. Mas aí, a partir daí, sabe o que? Ele me respeitou. E eu também não fiquei por causa... Tem uma diferença, tá vendo? Isso não foi machismo. Isso que ele fez comigo não foi machismo. Porque ele brigava todo dia com todo mundo, como você falou que ele brigou com você. Então, dá pra saber quando é e quando não é. Isso foi ego. Nunca na vida foi... Isso é ego. Isso não é com machismo. O Leão foi machismo? O Leão foi machismo e assédio, né? Vocês se acertaram? Não, nunca me pediu desculpa. Como é que eu vou me acertar com alguém que não me pede desculpa? Pois tem 20 anos, né? 18. Vocês nunca se trombaram em nenhum lugar? Nunca mais falei com ele. Nem ele nunca mais falou comigo. E a única condição que eu tenho nos meus trabalhos é que ele não esteja. Até hoje? Até hoje. Isso foi Não sou obrigada, né? Hã? Eu não sou obrigada, né? Isso foi no Corinthians, né? Foi no Corinthians. Foi numa saída do aeroporto? Foi numa saída do aeroporto. O Corinthians estava muito mal, pós-MSI. Quando ele foi técnico, o Corinthians estava muito mal. Pré-impeachment do Alib. E o Corinthians perdia toda hora. E foi um desembarque. O Corinthians perdeu para o Náutico, lembra? Na Copa do Brasil. Não lembro. E desembarque de volta. Eu trabalhava na Record. Estava ao vivo. Tinha um link ao vivo, se por acaso o Corinthians chegasse. Porque assim, vai ser mandado embora, não vai ser mandado embora. Estava naquela iminência de ser mandado embora ou não. O Corinthians tinha perdido para o Náutico. E o Record mandou um link e mandou uma reportagem para o dia seguinte. E aí, quando o Corinthians desceu e desembarcou ali em Cumbica, o Luciano, os assessores falaram, ninguém vai falar. Mas tinha um ônibus do Corinthians, porque o Corinthians acho que ia ter um jogo 2 dias depois, e os caras iam direto pro treino. Que ainda era no antigo CT de Itaquera, lembra? Não existia, não era nem na Itaquera. Tinha isso, e tinha um carro do Corinthians, que era pro o Leão ir para o Parque São Jorge, porque o assessor falou, o Leão não vai pro treino, vai ter uma reunião com o Roberto do Alib. Quando eles desceram, e todo mundo passando, a gente estava respeitando que eles não iam falar, ninguém falava. Mas aí os jogadores entraram no ônibus, ele não entrou no carro do Corinthians e pediu um táxi. Aí eu comecei, você não vai entrar no ônibus? Você não vai entrar no ônibus? Aí ele não respondeu primeiro. Mas você tinha alguma coisa, tinha uma treta anterior com ele? Não, fiz muito tempo Palmeiras com ele no ano anterior, ele tinha sido técnico do Palmeiras, não tinha treta nenhuma com ninguém. Aí perguntei de novo, você não vai no carro do Corinthians? Aí ele fez o que ele fez, as pessoas infelizmente podem ver até hoje, foi absolutamente grosseiro, machista, misógino, me ofendeu, me diminuiu. Você quer ir para um motel comigo? Você é minha mulher, você quer ir para um motel? Ficou repetindo isso. Deu azar, porque tinha um link ao vivo, então, imagina, na Record, uma emissora evangélica, às 5 da tarde. E continuou falando, até que ele falou assim, Marília, eu não vou dar entrevista. Aí eu falei, o técnico do Corinthians não pegou o carro, não vai na reunião com o presidente, e terminei o que estava fazendo. E aí, a partir deste dia,
eu pedi para nunca mais fazer Corinthians, porque foi muito ruim. Até hoje eu ouço. Qualquer coisa que eu fale que a pessoa discorda e o Leão, hein? Tipo, não tem nada a ver, o Leão não trabalha... Você acha que se fosse hoje... Aí a opinião pública estaria a favor, né? Coitado, olha o que o Leão fez com a Marília. Como fazem quando acontece com outro técnico que está em evidência. Mas só da boca para fora, como eu te disse. Porque naquele dia, ninguém que estava vendo o que aconteceu fez nada. Essas pessoas continuam trabalhando no jornalismo esportivo. Quando eu voltei para a Record, não aconteceu nada, não teve nenhuma comoção. Meu Deus, como você tá? Você precisa de um psicólogo, que feio, a sua imagem. E agora, a torcida vai pegar no seu pé, porque você brigou com o técnico do Corinthians ao vivo, não sei o quê. Não aconteceu nada. No dia seguinte eu trabalhei, não aconteceu nada, ninguém me ligou. E aí, Marília, como você... Aliás, mentira, ninguém me ligou, não. Uma pessoa me ligou, Leandro Quesada. Putz, lamento o que aconteceu com você, se eu estivesse lá, uma pessoa me ligou. E só. E aí, passados 1 milhão de anos, as pessoas assim, muito ruim o que o Leão fez com você. Onde você estava em 2007? Nasceu em 2010? Ninguém me ligou, você também não me ligou, entendeu? Essas coisas não doem no ouvido. Só dói no ouvido de quem ouve. Só dói. Sabe o que dói na gente? Eu acho ótimo. Dói pra gente as ofensas que o Vinícius Júnior sofre. Eu não te liguei, vírgula. Eu não te liguei, sabe por quê? Porque eu falei com você isso. Tudo bem, só tô falando... Eu lembro porque eu falei com você... Você falou comigo depois que ele foi mandado embora, que eu voltei a fazer Corinthians. Eu falei com você no Lance. Então, porque eu trabalhava no Lance e na Record. Então, eu cheguei no Lance, eu fazia aquela coluna de bastidor, eu não tinha que ir no Corinthians todo dia. Eu não tinha que ir ao Corinthians todo dia, eu tinha a minha coluna de opinião, o Deprima, e fechava o jornal junto com as pessoas, com o Matheus, as pessoas que fechavam, o Thiago. Na Record, não, a Record tinha transmissão. Eu tive que pedir para não fazer mais jogo. Eu falei, enquanto ele não sair do Corinthians, eu não faço mais jogo do Corinthians. E aí foi isso. Então, assim, como é que eu vou me acertar com uma pessoa que fez isso e nunca se arrependeu? Não tenho que me acertar com ele. Ele que tem que se acertar com a vida, com a consciência dele, com as coisas que ele fez a vida inteira, não eu. Ô Marília, vamos para 2025. O que vai acontecer com o Corinthians? Olha. Na sua visão, e você conhece muito de Corinthians de bastidor também. Beija, o roteirista do Corinthians é um cara criativo, né? Quando você acha que não dá para acontecer nada mais mais escandaloso, assim, sempre tem uma coisa. Eu acho que por vias muito tortas mesmo, e por legislação, e por punições da FIFA, ou punições quando se tiver um fair play financeiro no Brasil, ou se a Liga resolver endurecer as práticas administrativas, a fórceps, no médio prazo, eu posso acreditar que a gente vai ver uma coisa menos amadora, sendo que amador normalmente é sério, mas menos caótica do que é a história do Corinthians desde 1910. O problema começou em 1910, quando eles não pagaram a luz, tiveram que ligar o lampião. Começou nesse problema. Porque é entristecedor. Assim, você é a favor do impeachment do Augusto? Eu sou a favor da verdade. Eu acho assim, em relação ao impeachment do Augusto, o que se alega é verdade, ele tem que ser impeachado. Mas eu quero as provas. Se ele fez, é verdade. Mas antes não fizeram impeachment. Deveriam ter feito. Uma coisa não dá... Senão nunca vai ser sério o Corinthians. Não. Porque não foi antes, não pode ser agora. O que me irrita é que ninguém faz pela verdade. Faz pelo protagonismo político. Não faz pelo Corinthians. Faz por si. Por isso que eu sempre falo, eu não sou o Corinthians. E eu não sou do Corinthians, eu sou só corintiana. Por isso eu posso falar de todo mundo. Eu falo a mesma coisa. Eu falei, gente, eu não sou advogado, não sou porta-voz. Nesse caso específico, me incomoda muito, né, por exemplo, uma crítica à postura do Augusto. Em vez dele se defender, ele ataca os anos anteriores. Em vez de ele falar assim, porque nunca fizeram antes? Não, fala que você não fez nada. Explica que o impeachment é injusto, porque você não contratou essa pessoa, porque você não deu dinheiro para o Marcelo Mariano, porque você não conhece o Cassundé, porque não foi a ordem sua. Diz que você é inocente, sendo inocente. Não fala assim, não, mas o Duílio fez uma dívida de 500 milhões, o Andrés 700 milhões, o não sei quem, 700 milhões, e o Batalha não sei quantos milhões. O que me incomoda é que existe um fato, existe um dinheiro que saiu do Corinthians da primeira parcela e que sairia do Corinthians. Quem fez isso? Quem fez o acordo com a Vai de Bet? Cadê o dinheiro? Então é isso que me incomoda. E me incomoda mais ainda que as pessoas que defendem o Augusto, não o advogado, mas os conselheiros que falam, mas a renovação e transparência não fez nada. Não fez mesmo. Vocês fizeram o quê?
vocês vitalícios que estão no Corinthians esse tempo todo, quando vocês estavam assistindo isso acontecer? Quantos de vocês pediram impeachment de algum presidente nos últimos anos? Fizeram um requerimento e falaram, o Corinthians gastou 300 milhões esse ano, eu quero um impeachment. O Augusto fez isso quantas vezes nos últimos anos em relação a tudo que ele critica hoje em dia? Eu não sou conselheira no Corinthians, eu não vejo as contas do Corinthians, eu não frequento reunião do Corinthians. Então, a favor dele, eu quero ver as provas. Eu não acho que pode ter impeachment só porque tem que trocar o presidente. Eu sou totalmente contra. Mas ele não se defende, fala que ele não fez. Supondo que tem o impeachment, tá? Supondo que isso aconteça. Aí o Osmar Stabile assume e só pode ser candidato a presidente quem está no conselho hoje. Tá lá, isso é o estatuto. Tem alguém hoje para você no Esporte Clube Corinthians Paulista que seria uma luz no fim do túnel dos que são presidenciáveis? Você já conhece as pessoas como eu conheço. Eu acho que a última eleição, ela foi o pior dos mundos. Porque tem gente boa, baixo clero, espero que me entendam, dos dois lados. Tinha, durante a renovação e transparência, o Corinthians teve bons diretores, jurídico, de marketing, administrativo, sub de não sei o que lá, pessoas que não têm articulação política para chegar a um cargo majoritário como é presidente do Corinthians. Mas essas pessoas dependem para ser reeleitos conselheiros, ser de uma chapa. Então, a instituição ela é muito maculada do que é isso. Então, não tem um nome? Acho até que tem. Gosto do Rosalá, como gostava do Herói Vicente, como, sei lá. Tem algumas pessoas que eu acho que têm ideias boas para o Corinthians. Estou falando desses dois, mas assim, tem outras pessoas. O Armando parece um cara, um vice-presidente que parecia ser um cara que, da conjugação ali do Augusto, era um cara com mais, né, decoro para ser presidente do Corinthians. Não sei, mas o que eu vejo é que assim, eles não estão brigando pelo Corinthians. Não estão. Eles brigam por outra coisa. Eu vou te falar, eu nisso eu vou divergir de você, já falei isso várias vezes, os caras ficam bravos comigo. Pra mim não tem ninguém. Não sei. Pra mim não tem ninguém. Não sei. Os bastidores do Corinthians, são horríveis. O conselho do Corinthians é uma coisa que me assusta. É assustador. Então, essa última reunião do conselho é entristecedora. Então, melhor acabar. Eu sou contra a SAF. Quando eu vejo isso, eu fico a favor. Eu falei a mesma coisa. Agora eu sou a favor, porque isso aí não pode ser. Eu estava 20 anos lá, eu era conselheiro. Eu fui um dos 17 que votou contra o MSI num dia que invadiram, sim. Quebraram, viraram mesa, porrada. Cara, 20 anos se passaram. Acontecem as mesmas coisas. Cara, não aconteceu. É triste. É triste. Que internamente o Corinthians não evolui em nada. O Corinthians da porta para fora ele é gigante, mas da porta para dentro é uma coisa que dá medo. Eu falei, só por linhas tortas, só por imposição, entendeu? Talvez por imposições externas. O que você achou da vaquinha da Gaviões? Olha, sobre a vaquinha da Gaviões. Vou tirar da Gaviões, tá bom? Do corintiano para o Corinthians. É uma manifestação de amor de uma torcida que vai pagar por uma coisa que não é dela, não será dela, né? Porque o estádio vai continuar o nome de outra pessoa, o CNPJ, e cuja dívida não foi feita por ela. E desde que o estádio existe, o estádio está cheio. A torcida cansou de dar dinheiro para o estádio já. Não é uma novidade que a torcida dê dinheiro para o estádio. Acho válido, mas me incomoda muito que o Corinthians aceite uma coisa como essa sem contrapartida. Então tá bom, vocês vão quitar parte da dívida, o juros da dívida, parcelas da dívida, mas em contrapartida, a partir de hoje, de verdade, todos os borderôs do estádio e todas as arrecadações do estádio vão ser para vaquinha. Não vai contratar ninguém, não vai ter essa renda, mas então tá bom, vocês vão fazer a parte de vocês, nós vamos tentar fazer a nossa. Então, também todo o dinheiro que entrar no estádio a partir de agora, o lucro líquido de todas as partidas, nós vamos colocar na vaquinha. O que o Corinthians faz? Por isso que eu falo, eu sou corintiano, eu não sou do Corinthians e nem sou o Corinthians. Porque o Corinthians só faz mal pro Corinthians. Eu não discordo. Eu vejo a vaquinha... E acho ótimo que não passe pelo Corinthians, entendeu? Então, isso é excelente. É a primeira coisa que eu perguntei. Passa pelo que eu doei, eu fiz minha doação. Eu também fiz, eu e meus filhos fizeram. E eu só fiz a doação quando eu perguntei, cara, várias vezes, isso aí vai pra onde? Só vai para o banco? Então tá bom. Vai pro banco de não vai passar pelo Corinthians. Se passar pelo Corinthians, você não ia dar R$1. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu achei a atitude da Gaviões muito legal, porque eu vejo isso como um tapa. É um tapa.
mas muito bem dado com luva de pelica. Tá. Tipo, é isso que você falou. Ó, é lógico que não dá para cobrir, porque é um dinheiro absurdo. 700 milhões, 800 milhões é uma coisa de outro planeta. É. Não é? Construir outro estádio. Para mim, conseguir 40 milhões, Não, é, gente, é dinheiro pra caceta. É muito dinheiro. Aquele, como é que chama lá? O Criança Esperança, que tem há tantos anos, acho que arrecada mais. Por isso arrecadou ali. Mas foi para falar para os caras, ó, vocês fazem, vocês não pagam, mas a torcida vai mostrar para vocês. Eu achei isso legal pra caramba. Eu acho que mais do que um tapa, é um grande tapa em qualquer dirigente, desde 1910, que nunca fizeram nada pelo clube. A torcida mais uma vez vai fazer pelo clube, o que nenhum dirigente, desde 1º de setembro de 1910, no Bom Retiro, fez pelo clube. Ah, porque tirava do bolso, fulano de tal, dava um cheque para pagar salário. Não é isso. Porque isso aí ele fazia para ele ser famoso, para ele ser querido, para ele ser importante. Tinha muito. Ele patrocinava também a própria fama. Quem fez, todos os dirigentes, né, do Brasil, mas do Corinthians especificamente, ninguém fez pelo clube o que a torcida faz. Nunca. Jamais. Nunca foi patrocinado. Invasão corintiana foi patrocinada pelo clube? Não, pela torcida. E no Japão foi patrocinado pelo clube? Não, é pela torcida. 77 é patrocinado pelo clube? Não, é pela torcida. Então, assim, os movimentos da torcida são. As outras torcidas não gostam, mas eles são muito diferentes. Eu acho um movimento muito interessante. E também é uma resposta que eu adoro, e não precisa ser dada, mas agora ela é física, para quem fala, porque quando você é corintiano, então paga o estádio. A gente paga. Porque se o clube ou algum dirigente jamais admitiu que o Corinthians devia, a torcida não quer nada de graça, a torcida está pagando. E bastante. Então, não é uma coisa, não, a gente quer de graça, a gente quer corrupção, a gente quer presentinho, a gente quer ajuda. Não, a torcida está admitindo uma dívida que não é dela. Está pagando. O que você achou da volta do Neymar? Você gostou? Não, a volta ao Brasil ou a volta... A volta ao Brasil. Eu acho que era a única saída. Gostei. Acho que a única saída para ele é a última possibilidade de sucesso na seleção. Acho que nenhum lugar do mundo que ele pudesse jogar a essa altura da carreira dele podia dar para ele 12 meses ou 14 meses de preparação para a Copa, como o Santos pode dar. Se ele ficar 14 meses. O Dorival é o seu treinador para a seleção? Então, Benja, eu não acho que tem um treinador para a seleção. Não, nós não temos. Gringo? Você é contra? Não sou contra, mas também não acho que essa pessoa vai chegar aqui e fazer mágica. Não, mágica não vai. Mágica ninguém faz. Mas... Eu não sou contra gringo. Eu tenho uma relação diferente com a seleção brasileira. Muito mais crítica e com menos amor que eu tenho pelo meu time de futebol. Acho que a troca do jeito que ela foi feita na seleção, a seleção virou... Eu sempre falo isso e eu acho isso mesmo. Eu sei que você não gosta da Argentina, eu gosto. Você percebe que os jogadores da Argentina, ao longo de muitos e muitos anos, desde que eu acompanho futebol, eles gostam da seleção argentina. Veja a diferença. Os jogadores do Brasil gostam de estar na seleção brasileira. Mas é uma coisa cultural. Então, mas aí o argentino é patriota, o brasileiro não. Então, mas aí é que está a grande diferença. Assim, é o técnico para a seleção? Para ser o técnico da seleção, ele não precisa nem ser o melhor técnico do Brasil. Ele precisa ser o técnico que gosta de estar na seleção e que os jogadores gostem dele. Porque a relação ali é por eles, não é pelo todo. Pode ser que um técnico melhor jamais dê certo na seleção, como é o Tite, por exemplo. E não é que é água e óleo, mas não tem faísca. Como, por exemplo... deu faísca na seleção argentina por causa de um jogo, uma Copa América no Brasil, sem torcida, com o Scaloni. Eu não vejo nessa seleção brasileira, mesmo com o Neymar nas últimas 500 Copas do Mundo, não tem. Então, não sei se o Dorival pode dar. Acho que ele conseguiu no Flamengo. Acho que a aposta, que não foi uma aposta, né? Foi o que deu, porque era o Ancelotti, era não sei quem, a minha avó. A aposta da seleção brasileira é assim: o Dorival conseguiu fazer no Flamengo com um monte de craque em 6 meses ganhar. Não foi? Era o caos, o mundo ia acabar, o Flamengo não ganhava de mais ninguém, papapá. O Dorival, em 5 meses, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, porque ele conseguiu de novo colocar o Gabigol com o Bruno Henrique, a Arrascaeta, mas não sei quem. Eu entendo que essa ideia que fica no imaginário, que o Dorival é um cara que modula a temperatura do vestiário e vai conseguir fazer esses caras jogarem juntos por eles durante um mês, pode funcionar. Talvez seja o cara que mais arrumou carro, mais arrumou time rápido no Brasil. Arrumou o São Paulo muito rápido no ano seguinte. Ele arruma.
Só que técnico de seleção não é treinador, ele só é pensador. O cara não treina o time. Não treina. Então não adianta você... Não sei se o que o Dorival tem é capaz de, treinando 10 dias aqui, 5 lá. Não sei se é o cara, mas eu gosto muito dele. Olha, nada melhor... Não é Rita Lee. Nada melhor que a combinação de duas paixões nacionais, Marília. O melhor café fresquinho, o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. A Melita é o café oficial do Manchester. Você sabia disso? Eu até virei o Manchester. O Marcão veio aqui. Não, eu sou muito grata. Eu vi. É, Marcão! Ei, Lorquini. É nóis. Então, e agora também é o café oficial do bem, já apoiando, incentivando o futebol e o esporte, não para por aí. A Melita preparou um cupom fantástico e, vou te falar, faz diferença, viu? 10% de desconto em todo o site para compras acima de R$250 e leva frete grátis. Então aproveite, escaneie esse QR Code que está aparecendo na tela e na hora de fechar a compra é só digitar BENJA10 para você ter acesso ao desconto. Combinado? Melita, o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais o esporte. Romero. Vamos, Romero. Romero. Para você, para tomar com o Paulo, né? Roy, lembrar do Roy. Tá pesado, né? Hein? Kine Giggs, que homens. Para levar um kit da Melita para Marília Ruiz tomar lá com Paulo Bonfá. Mas você falou do Marcão? Tirem as crianças da sala, o quê? Você falou que você sente falta de jogador, né? E eu sinto falta de rivalidade hoje em dia no futebol. Você perguntou do que eu sentia falta? Acabou! Porque o que existe hoje é ódio, não é rivalidade. Também, Marília, deixa eu te falar. Eu adoro o Marcos, sempre gostei. Marília, ele é responsável das minhas maiores tristezas no futebol. Deixa eu te falar, eu tenho 2 filhos, né? Os 2 moleques corintianos roxos, tem as cadeiras lá no estádio e tal. Cara, eu vou pra clássico. Parece que eu tô indo pro cinema, cara. Sabe? Outro dia eu falei, caramba, acabou tudo. Então, mas a gente ia pro Morumbi, um lado ia pela 9 de julho, o outro tinha que ir pela João Jorge Saad, e as bandeiras, e o lance da arquibancada, do gomo, do barulho que você falou que vinha aquele eco terrível. Terrível quando era do outro lado. Pesadelos. Aquele vinha, cara, não tem nada. Hoje a zoeira é o cara mandando, chupa aí. Grupo de WhatsApp. Não, e eu sinto falta de personagens. O Marcos, né, pra quem é muito mais novo, eu acho que o personagem na internet, mas o Marcos, antes de muito disso, o Marcos, o Rogério, alguns personagens do futebol que não só vestiam a camisa, mas eles não eram odiados. Você sabe, eu ia me citar, você também ia. Algum torcedor do Corinthians odiava o Evair? Não, e o cara fez 800 milhões de gols, mas aquele é o centroavante do Palmeiras, tal. Claro, vaiava e tal, mas não era um cara odiado. Hoje, o jogador do outro time, nessa onda de tipo, é nós ou é eles, é isso ou é aquilo. Não, então ou você gosta do Veiga ou você gosta do Garro. E se você não gosta do Veiga, você quer que ele morra. Não é que você prefere o Garro, você prefere o outro jogador. E não é assim, né? Acho que o único jogador que nos últimos tempos quebrou essa bolha foi o Gabigol. O cara que conseguiu conquistar outras pessoas. Assim. Se você montasse o Corinthians de todos os tempos que você viu. Que eu vi. Goleiro. Então, agora eu consigo falar Dida. Mas enquanto o Cássio estava jogando, eu não conseguia. Porque a carreira do Cássio não tinha acabado no Corinthians. Agora, você quer o melhor jogador ou o maior? É o teu gosto, não é o meu. É o teu. Você montar o teu Corinthians de todos os tempos. Dida. Zé Maria, eu vi muito pouco, mas vi. Zé Maria. Gamarra. Chicão. Chicão. E Kleber. Você não viu o Vladimir? Não, Vladimir eu vi. Então, o Zé Maria e o Vladimir eu vi muito pouco, eu era muito criança. É que o Zé Maria eu convivi mais no Parque. Ele ia muito no Parque São Jorge, eu encontrava muito quando eu era criança. Então é Dida, Zé Maria. Eu vou pôr o Vladimir, porque eu vou falar Sócrates e eu tenho que falar Vladimir. Dida, Zé Maria, Gamarra, quem que você botou? Chicão e Vladimir. Vladimir. Meio campo. O meio de campo é todo novo. Tudo mais novo. Rincon, Paulinho, Sócrates. Rincon, Paulinho, Sócrates. Eu gosto de volante, né? Rincon, Paulinho e Sócrates e Marcelinho. E não sei, mas é que eu não gosto muito de um jogador muito levinho, não. Marcelinho, vai. E na frente que eu vi jogar,
Luizão e Edilson. E o treinador? Tite. Nossa, é bem diferente do meu. Mas assim, O de novo, meu- outro dia eu fiz pra placar, o meu Corinthians de todos os tempos não é só o que a gente viu. E no dia seguinte eu já tinha me arrependido, entendeu? Porque o torcedor, o Corinthians que eu mais amo hoje. Depois você fala assim, não, esse com esse não ia dar tão certo. Não sei. Então, por exemplo, eu coloquei Ricon e Paulinho, eu tenho que pôr o Ralf, porque ele me fez muito feliz, O meu entendeu? meio-campo é Rincon, Sócrates e Neto. Né? Então, tem que pôr o Neto, é difícil. Então, eu tiro o Marcelinho e ponho o Neto. E ainda Neto, eu ponho o Edilson e Ronaldo Luizão. Fenômeno também. Então, o Ronaldo Fenômeno, eu tenho mais dificuldade de colocar jogadores mais recentes depois que eu trabalhei. Eu amo muito mais os jogadores que eu não trabalhei com, entendeu? Não sei Deixa eu você. te falar, se tiver Sócrates e Marcelinho Carioca no penhasco, quem você salva? Sócrates, Se tiver Marcelinho Carioca e Neto no penhasco. Neto, Se tiver Neto e Sheik. putz, Sheik, eu preciso do gol do Sheik. Sheik, Se tiver... Ah, isso eu não vou fazer. Não, eu vou fazer, quero sacanear a Marília. Se tiver Zé Maria e Vladimir. eu me jogo. Ah, me jogo. Se tiver Tite e Luxemburgo. Aff, não, tem que salvar o Tite. É que tá meio dramático demais, uma coisa que eu podia ser só escolher, mas Tite. Se tiver o Corinthians de 2012 ou o Corinthians, que é, tudo bem, tecnicamente, de 2000. Quem você prefere? Você salva quem? Salvo de 12. Prefiro 1-0. Você salva o brasileiro de 90 ou o paulista de 77? O Paulista de 77. A Marília é raiz, mano. Mas não tem a menor Marília é dúvida. raiz, cara. É o maior título de futebol da história desse esporte. É o dia mais importante do futebol desde que inventaram a bola. 13 de outubro de Eu nem 77? tinha nascido. 13 de outubro de 77. É. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Pra falar Basílio tem que levantar, né? Você sabe. Eu Eu não todo- era nascida, mas como todo mundo que não era nascido já tinha morrido ou estava vivo, eu também fui no Morumbi. Você sabe que todo dia 13 de outubro, todo, é tradicional. Eu ligo pro Basílio, Eu né? também. Todo. também. E ele chora. Eu também. Ele chora Basílio todo não- dia 13 de outubro. E quando eu demoro para ligar, Ele às fala, vezes estou trabalhando, tá na correria, gravação, eu ligo à noite. Quando eu ligo, ele fala, a primeira coisa que ele fala, putz, achei que você tinha esquecido. Falei, tá louco, pé de anjo? a primeira vez que eu vi o Basílio, que me contam, eu não lembro. Eu era muito pequena, foi no Parque São Jorge, já me contaram essa história. Eu vi o Basílio. A primeira vez que eu me lembro que eu vi o Basílio, ele era técnico da Portuguesa. Eu chorei. E eu não era nascida em 77. É uma coisa inexplicável. E você tem um sobrinho chamado Basílio. Meu sobrinho chama Basílio em por homenagem. causa dele. Isso é sensacional. Ô, Romero, não tem mais... Hã? Perguntinha pra Marília? Ó, perguntinha pra nós. Claro. Posso? Não sendo a senha do Não, banco, manda ver. Você vai fazer pergunta para Marília, É. mas eu quero... Ó, faz pergunta naquela mesmo. Não, eu vou quero ver fazer, a vou Marília fazer. te enquadrar, não pipoca. Vou fazer uma cascuda. Vamos ver. Vai, vamos ver. Marília, tirando o Leão, que você já falou, que a gente sabe de toda essa polêmica e Ele tal. engrossou a voz, cara. Olha que Não, coisa fica quieto. ridícula, velho. É minha voz, Ele pô. engrossou Não, a voz, é velho. aquele microfone de criança que você escolhe que. É, a minha mas voz. ele é muito feio. Marília, vamos lá. Assim como o Ben já falou, em sem pipocar. Ó. Pra quem você não dá a mão no futebol, tirando o Leão, Pra quem o quê? que ela não dá a mão no futebol. Ninguém. Ninguém. Não Tirando o tem. Leão, não tem nenhum outro personagem que você falaria assim, não, esse cara não nem cumprimento. Não. Nenhum. Ô, Marília, você gosta de futebol feminino? Gosto. Não entendo. Acho Pô, que tem. futebol é o mesmo. Não. Para você explicar o que a gente faz, a gente sabe como o jogador, da onde ele veio, Ah, isso como ele sim. joga, Tá. quais são as valências, por que joga aqui, por que não joga ali, qual técnico é melhor. Você assiste? Assisto o Corinthians. E a seleção. Você gosta de narração feminina? Eu gosto de pessoas. Não, E a- tô perguntando narração. Não, de todas eu não gosto. Tem uma que eu gosto. De todas eu não gosto. Como eu não gosto de todos os homens. Mas eu entendo a pergunta. E entendo que tem muito a ver com... Então, vamos lá. Eu aprendi a gostar de futebol ouvindo no rádio. A voz, para mim, sempre foi importante.
E o jeito que a pessoa narra é mais importante para mim do que exatamente o quanto aquela pessoa gosta do que ele está fazendo. Por exemplo, eu aprendi a gostar de futebol ouvindo José Silvério. José Silvério não erra nome de jogador. Então eu não gosto de pessoas que confundem. Eu tenho birra. O cara está fazendo o jogo, ele está vendo o jogador. Não erra o jogador, por favor, que eu já me irrita um pouco, entendeu? Se eu trabalho esse, eu preciso errar. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um jogo do São Paulo com o Fluminense no Maracanã, sentada do lado do Silvério. Eu estava a cabine da Rádio Bandeirantes, eu estava pela Bandeirantes, mas não tinha cabine, que era TV. Então eu sentei do lado dele, na posição. A semifinal da Libertadores, que o Washington fez o gol no finalzinho. Na época, numa 23ª reforma do Maracanã, a imprensa de rádio ficava quase no nível do campo, como era no Morumbi antigamente. Então estava muito baixo, tanto que a gente não via a linha do outro lado. Sabe quando a linha faz aquela curva do campo? Era 30, 40 e poucos do segundo tempo. São Paulo estava se classificando, foi um escanteio. Todas as pessoas estavam em pé na nossa frente, então a gente teve que levantar. Ele narrou, bateu o escanteio, gol do Washington. Eu falei, não. Não tinha na hora que você olhar no telefone e falar, será que foi? Tecnicamente o Zé era perfeito. Ele era perfeito. Então, isso que você gosta de mulher, então, eu acho que elas precisam de espaço para se desenvolverem. E não tem outro jeito a não ser a vitrine. Não tem como você virar narradora e a gente não ouvir a voz da pessoa. Então me incomoda mais a pessoa que erra jogador do que a voz. Mas eu entendo que sabe assim, um problema tem que eu monte vejo? E eu não gosto de todos. Eu vou te falar um problema que eu vejo. E para mim a melhor explicação quem deu aqui foi meu ídolo máximo, que Deus o tenha, o Silvio Luiz. Não, é costume. O Silvio aqui falou, nós crescemos, todo mundo aqui acostumou, você cresceu acostumado a ouvir homem narrando. Então isso é uma coisa. Já é 90% da pergunta. Eu acho que na hora que apareceu uma mulher com estilo próprio Também. e não querer narrar então, mas igual quando que aparece um homem com estilo próprio, Benjo? Quantos homens têm estilo próprio? Não, hoje em dia não. Então, é a mesma coisa. Então, é a mesma geração. Mas aí... Aí não é porque é mulher ou homem. Não, mas aí entra no que o Silvio falou ainda. Não estou defendendo, mas entra que a gente cresceu. Então, mas quando você está vendo um jogo de homem que não tem estilo próprio, te incomoda menos que uma mulher, eu vou dizer um negócio para você. Eu estou transmitindo agora, comprei lá o Campeonato do Parazão, e estou transmitindo, tá o Kleber, tá o Sheik, tá o Miller comentando, e eu trouxe o Rodrigo Cassino, que trabalhou na Fox comigo. Eu falei, Cassino... Eu trabalhei com ele também. Com o Cassino, não. Eu falei, Cassino, a gente precisa criar uma identidade, cara. Eu não quero uma narração igual todo mundo faz, fria. Olha, tocou, gol. Cara, pega uma coisa até meio Silvio Luiz, um pouco mais divertida, um pouco mais irreverente. Sabe? O jogo tá ruim, tá rolando, o momento do jogo tá ruim, o Silvio tocava o telefone. Cara, troca ideia com os caras. Você tem Kleber, você tem Sheik, você tem Miller, faz um... Entendeu? Faz um pouco de entretenimento no meio da transmissão, para não ficar uma coisa chata. E eu acho que, por isso que eu te falo, então, e ele tá fazendo perfeitamente isso. E eu acho que na hora que aparecer uma mulher, com estilo próprio, uma coisa diferente, vai nadar de braçada. Eu acho isso de homem e de mulher. Existe agora um gap. Sim. Acho que existe agora não, porque voltou o Galvão para a Amazon, voltou o Kleber para a Record, mas naquele momento que os dois saíram da Globo, assim, agora quem vai ser o próximo narrador? Né? É o Villani, é o Paulo Andrade, é o Everaldo, E aí tem uma coisa da geração, do videogame, de como eles narram e tal. Mas se você, tirando um ou outro que você gosta mais disso ou mais daquilo, existe uma vontade, uma clara dedicação à técnica e a ser menos, sabe, não é mais... menos gordurosa, menos conversa, menos descontraído e mais séria a narração, que até pessoas que fora da Globo faziam coisas diferentes, eu vejo que na Globo fazem menos, né? Para até a narração ser mais... Para quem está assistindo, não falar, é clubista, não é clubista, fez brincadeira, não fez brincadeira. Eu acho que, de fato, talvez a falte ainda esse terceiro passo da narração feminina de ter um estilo próprio. Não para todos, porque eu acho uma muito boa. Mas eu acho que também para os homens. Quem você acha muito boa? A Luciana eu acho boa. Quem? A Luciana eu acho boa. E também gosto da Natália. Gosto das duas. Mas eu acho... Eu não desgosto das outras, mas eu acho que falta isso para os homens também. Porque hoje o jeito de narrar de hoje é o jeito do videogame.
Eu acho que hoje, eu vou te falar, é linha de produção. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Um faz, copia tudo. Por isso que no meu canal, humildemente, eu falo pros caras, cara, não copie ninguém, pelo amor de Deus. É tão costume para você. O meu preferido hoje é o Paulo Andrade. Mas eu me incomodo às vezes. Não é que me incomodo. Parece que tá no canal errado. Porque para mim o Paulo Andrade narra Premier League. É tão engraçado que quando ele tá narrando Corinthians e Santo André, eu falo, pera, tá no canal errado. Porque eu me acostumei que ele era a voz disso. Então a gente fica um pouco... Agora não, com essa pulverização de direitos, talvez a gente consiga, né, outros jeitos. Ninguém mais ouve rádio, então... Tirem as crianças da sala. Você tem envergadura moral? Muita. Pergunta pra ele. Muita. Romerinho, ô Marília, vou dar um presentão pra você. Eu vi, porque eu tava esperando esse momento. Não levantei pra ir embora ainda, porque eu tô esperando essa hora. E aqui... E é preto, né? Não, e aqui os prêmios que você ganha, eles estão aí mesmo, tá? Quando eu trabalhava com a Avalone, não tava. Não é que a caixa tá vazia, não. Eu vou balançar, vamos ver. É um baita fone da Edifier pra você. Eu uso, eu sou viciado em fone. O Sérgio K manda pra mim os fones toda hora, eu adoro, cara. Eu só ouço música com fone, em avião, em casa, eu sou viciado. E eu vou te dar um de presente desse, maravilhoso. Muito obrigada a você. Se eu vi tua amiga Maria Rita. Minha amiga Maria Rita. Muito obrigada, Sérgio. Sérgio K. E crianças é meu. Porque normalmente, né? Mãe ganha um presente. Sérgio K, você precisa mandar meu, Paulo Bonfá. Eu que ganhei. Manda pro Paulo Bonfá. Quando eu ganho camisa do Corinthians, tem sorteio lá em casa, porque a camisa é minha. Então é meu. Meu. Isso também na minha casa também. Eu ganho, ô pai. Tá escrito Benja, é papai. Não, e eles saem, Marília nas costas. Não, tudo bem, mamãe. Sabe que você é Frederico lá, Marília. Então, ó, você que não deu a sorte da Marília Ruiz de ganhar um baita fone desse da Edifier, ó a caixa de som lá. Essas caixas de som Ô, Sérgio Cassa, é bom, né, velho? O teu problema é o time. Ele torce pro Lanús. Ele é o único japonês argentino que eu conheço. Não, ele me contou a história. E ele fala do Lanús como se fosse o Real Madrid. De Lanús. Tudo é uma questão de perspectiva. É o melhor time de Lanús. Hoje ele falou pra mim que o Garro é o novo substituto do Messi. Mas, ó, se você aí não conseguiu, você não ganhou, não teve a sorte que a Maria ganhou, acessa aí edifier.com.br. Altos fones legais, altas caixas de som top. O produto é maravilhoso. Maravilhoso. E no cupom você põe Benja, que você vai ter 5% de desconto no site, tá bom? Tamo junto. Marília, que demais, muito legal. Marília, sabe que eu gosto muito de você? Eu gosto de você. Vida longa no jornalismo esportivo. Amém. Mais 25. Agora mas, uma boda de ouro. Bodas de ouro. Manda um beijo para Paulo Bonfá. Hoje talvez não, mas hoje não, eventualmente hoje não, sim. Hoje não. Hoje talvez amanhã. Não. E também depende. E depende, exatamente. Também depende. Mas obrigado, viu, Marília? Obrigada a você, Benja, adorei. Obrigada pelos presentes que existem. Você falou, quando eu comecei na televisão com o Roberto Avalone, grande Avalone, de quem eu sou muito grata sempre, grande cara. No começo eu tinha os merchants que era só o prêmio, mas era só a caixa. E tinha que devolver no final. Marilinha, agora você devolve. Não, mas você não me deixa. Não, só na televisão. Depois tínhamos que era de verdade, mas tínhamos que era de mentira. Milton Neves também. E aqui, e naquela época também, sendo um monte de programa que só tinha prêmio para homem. Não, aqui normalmente. Não. Então, aqui não. Que é tudo mas para todo mundo. Eu vou fazer não vou falar o nome da empresa, mas quando era uma certa bebida, que não é mundial, é a outra, sabe? Eles davam. Era bom. Não aquela que é o mundial, aquela outra. Ganhava. Marília Ruiz, aqui no Benjamin Mucho. Semana que vem nós estamos de volta. Valeu!